Nos acompanham através da TV Paranaturismo, bem como também das redes sociais do Governo do Estado do Paraná, entre outras redes oficiais ligadas ao Governo do Estado, que nos transmitem neste momento ao vivo do Palácio Iguaçu, na coletiva de imprensa que conta com o pronunciamento do governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, sobre as novas medidas a serem adotadas no combate ao coronavírus. Participam também deste momento o vice-governador do Estado do Paraná, Darcy Piana, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhado do diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner, também conosco o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, o secretário de Estado da Comunicação, João De Biasi, e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Norberto Ortigara. Passamos, então, ao pronunciamento do governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero aqui cumprimentar o nosso vice-governador, Darcy Piana, a nossa equipe de secretários que se fazem presente, cumprimentar a imprensa, representada por alguns jornalistas aqui presentes, e aqueles jornalistas que nos acompanham através das redes sociais e também através do sinal da TV Paranaturismo, já que muitos estão acompanhando em outras cidades do Paraná, e claro, por uma questão de cuidado também, a gente restringiu o número de participantes de forma presencial. Primeiro, começar aqui, desejando aqui os nossos sentimentos, né, as condolências às famílias enlutadas. Hoje nós tivemos o nosso pior dia em número de óbitos, né, chegamos a 36 óbitos documentado pela Secretaria da Saúde, e também 1.500 pessoas que foram infectadas com o vírus. Então, infelizmente, está numa crescente, e é por isso que nós estamos tomando algumas medidas e vamos detalhá-las hoje com o secretário Beto Preto, com também o diretor, doutor Nestor, para falar dessas medidas. Importante registrar que nós entramos juntos nessa pandemia, né, juntos que eu digo toda a população, o Paraná como um todo, desde o início, que se passam aí mais de 100 dias, toda a população, as entidades, as federações representantes do setor econômico, hospitais, profissionais de saúde têm se dedicado muito, e também aqui a nossa gratidão aos profissionais de saúde que estão há mais de 100 dias trabalhando aí, virando noites e noites, 16, 18 horas por dia, e deixando inclusive suas famílias, né, longe de casa para ter o cuidado que é necessário, e acima de tudo se dedicando para salvar o máximo de vidas e também colaborar com esse momento difícil que nós estamos enfrentando no Brasil. Importante registrar que desde o início, em março, quando nós começamos a fazer o relato e fazer algumas coletivas, e também o secretário Beto Preto fazendo, tirando as dúvidas, né, da imprensa, da sociedade como um todo, nós já vínhamos fazendo uma prevenção que o momento mais duro no estado do Paraná seria a chegada do inverno, né? O vírus, eu não sou aqui médico, mas convivendo com aqueles que estão estudando bastante esse vírus, ele se comporta como uma nuvem, ele vai se movimentando. Ele começou por São Paulo, por razões óbvias, né, por um número de estrangeiros visitando São Paulo ainda em fevereiro, março, e ela acabou se espalhando para o Nordeste, onde tem uma umidade muito maior que no Sul até então, e agora ela começou com a chegada do inverno, com a chegada de muita umidade, e automaticamente também com um volume maior de pessoas nas ruas, o vírus ganhou uma força maior no sul do Brasil. E, claro, o Paraná não está fora disso. É importante registrar que, e na apresentação vai ficar muito claro para a imprensa, o Paraná ainda é o estado com o menor número de infectados por 100 mil habitantes. Nós estamos na base da pirâmide dos 27 estados, o que mostra que todo o planejamento executado até então e todo o esforço da sociedade, da população, colaborou para que a gente chegasse até esse momento sem ter um colapso na nossa saúde, e, claro, também mostrou que o planejamento da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado tem conseguido trazer bons resultados, se é que a gente pode dizer assim. Nós, nesses 100 e poucos dias
Nós saímos de 1.200 leitos que o Estado tinha construído e habilitado em 30 anos. Nós já entregamos quase 800, nós vamos passar de 800 nos próximos dias, leitos do UTI. Então, nós chegamos a mais de 70% de leitos que o Estado tinha como ativo nos últimos 30 anos. Essa é uma força-tarefa que foi gigantesca da nossa equipe da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde. Tenho que agradecer aqui também a toda a equipe da Secretaria da área de compras e logística, onde o Paraná não é mais do que obrigação do Estado, mas nós passamos a ser uma boa referência no cuidado com as compras no Estado, em especial respiradores e assim por diante. E também esse trabalho de organização desses leitos do UTIs, onde nós potencializamos todas as regiões do Estado, inclusive com 3 hospitais entregues agora, que 2 já foram entregues, o de Guarapuá vai ser entregue ainda essa semana, para a população, para o tratamento do Covid, hospitais que iam ficar prontos apenas em janeiro de 2021. Então, houve todo um planejamento para atender a população nesse momento emergencial que nós vivemos. Claro que é necessário também que haja a boa vontade, a compreensão, o bom senso e a colaboração da população para que esse número não extrapole. E as medidas são justamente para que a gente não perca o certo controle que nós estamos tendo e que nós conquistamos ao longo desses 100 dias, até para preservar vidas e a saúde da população. Então, nós temos uma apresentação bem sucinta, mas que é muito didática e importante para a imprensa e também para a população, para explicar do porquê a tomada da decisão de novas restrições. É importante que nós não estamos fazendo lockdown. Lockdown é uma medida extrema quando você fecha absolutamente tudo, né? Fechar todo mundo ir para casa e fechar todas as indústrias, fechar todo o comércio, fechar tudo. Nós estamos aplicando hoje uma quarentena mais restritiva. Nós não tínhamos ainda entrado numa quarentena restritiva aqui no Estado, nós estamos colocando isso agora, em algumas regiões do Estado, onde a curva do crescimento está muito fora do controle normal, vamos dizer assim, se a gente pode dizer que está normal alguma coisa, mas dentro dessa pandemia. É importante registrar o porquê dessas decisões também, de forma regional. 75% dos casos que nós temos no Paraná estão vinculadas a 7 regionais de saúde. Nós temos 22. Então, nós temos o problema mais agudo está em 7 regiões de saúde do Estado, que chega a mais ou menos 160 municípios, 165 municípios, cidades. 134. Então, é menor. Quer dizer, 75% dos casos estão em 134 municípios, sendo corrigido aqui pelo doutor Nestor. Então, a ideia é fazer o quê? Que as nossas decisões, a partir de hoje, ela possa ser pontual e regional. Porque se a gente conseguir frear essa curva do coronavírus, essa velocidade da propagação, automaticamente nos dá tranquilidade para todo o setor de saúde poder atender bem a população e automaticamente prestar o serviço que é necessário e não deixar colapsar o sistema econômico, que é tão importante também a gente preservar. Essas medidas são importantes porque também, hoje o problema do Paraná não é questão de respirador, nós estamos organizados nesse sentido até então, nós estamos organizados no questão do sistema de UTIs, novas UTIs, que nós estamos todas as semanas anunciando novas, conforme vai chegando os equipamentos e vai chegando também a estrutura física para atendimento. Nós temos 2 problemas que são problemas do Brasil e até fora do Brasil. Insumos, está acabando no mundo o medicamento para fazer intubação, para sedar o cidadão que precisa ser intubado. Esse é um problema que também não é do Brasil. No mundo está acabando isso. Nós tivemos um caso de um hospital particular, eu não vou falar o nome para preservar, mas na capital, que sábado já havia acabado o insumo dele. Então, é uma situação gravíssima. Aquilo que era o problema respirador até 40, 60 dias atrás, passou a ser um medicamento
para relaxar o paciente para ser entubado. E, além disso, hoje o Brasil está tendo uma escassez de intensivistas, profissionais que sabem tratar com UTIs. Então, mesmo que a gente abra mais leitos de UTIs, você tem dificuldade de ter mais profissionais. Então, nós precisamos fazer com que essa curva ela tenha, perca a sua velocidade para que toda essa estrutura que nós já temos possa suportar esses atendimentos, já que nós temos escassez, inclusive, de mão de obra. Então, eu quero aqui passar a palavra para o secretário Beto Preto, que vai fazer uma apresentação, junto com o doutor Nestor, uma apresentação bem breve e didática, mas que vai dar de forma bem clara o porquê de tomar essas decisões de forma regional aqui no Estado. Então, a palavra ao nosso secretário Beto Preto. Bom dia, boa tarde, governador Ratinho Júnior, boa tarde também aos secretários presentes, à imprensa que se faz presente também aqui no GGI, no Palácio Iguaçu. Agradecer a transmissão da TV Paraná Educativa, Paraná Turismo. Nós temos aqui um material, desde há mais ou menos 15 ou 20 dias, nós analisamos todos os dias os números, mas percebemos o aumento da curva no último mês. Estamos fazendo o rastreamento desse aumento da curva, que vem junto com o aumento da testagem aqui no Paraná. Porém, notamos de maneira objetiva que nos últimos 15 dias nós tivemos um aumento da velocidade de casos em algumas regiões do Paraná. Então, queria mostrar alguns dados aqui do dia 27 de junho, sábado passado, e depois nós podemos atualizar com o boletim de hoje, 30/6. Então, primeiramente, ali os dados, o Paraná tinha 586 casos de óbito, 20.500 notificados. Vamos passar daqui a pouco já os novos números. No dia 27, sábado, tínhamos aqui um isolamento social no Brasil, nessa ordem, e aqui, especificamente do Paraná, na casa de 45%, 46%, no sábado. Durante a semana, ele tem ficado, essa taxa de isolamento, o índice de isolamento, na casa de 36% em média, o que é muito baixo. A nossa estratégia toda, o plano de contingenciamento montado com o aval do governador Ratinho Júnior, aqui junto com todos os secretários, secretário Guto Silva, desde o início do nosso trabalho em março, era a manutenção de um isolamento na casa de 50% a 55%. Aqui nós temos, então, a taxa de transmissão, o R, o chamado conhecido R da epidemiologia. O nosso R sempre foi muito próximo de 1, chegou a 1,55 na semana passada, baixou para 1,37. Comparando com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que sempre foram maiores do que o nosso, o Rio Grande do Sul hoje trabalha na casa de 1,32, Santa Catarina 1,43. Aqui uma projeção do IPARDES, que prevê, com os números dos casos que vem vindo, talvez ela deva trabalhar um pouco mais isso, porque tivemos os números novos hoje, 5 de julho, domingo, prevendo a chegada lá, a parte escura da curva aqui é onde é que nós estaríamos, é um pouco acima da média do esperado. O vermelho é o pessimista, o cenário pessimista, o azul, o cenário otimista. A nossa chegada em 5 de julho está prevista para ser entre o amarelo e o vermelho, aqui em cima, em torno de 30 mil casos. Então, nos últimos 15 dias, nós tivemos praticamente metade dos casos, de 110 dias. E em uma semana ou 10 dias, nós vamos ter mais 10 mil casos. Isso demonstra toda a nossa preocupação, já resumida aqui pelo governador Ratinho Júnior, nas suas palavras. Esses dados aqui, esse estudo todo aqui, é feito pelo IPARDES da Secretaria de Planejamento. Aqui os dados mais interessantes, aqui, essa é a média Brasil de casos dos estados por 100 mil habitantes. Era no dia 28/6, né? 27/6. Paraná estava aqui em 179. Guardem bem esse número. É o melhor, aliás, o menos pior dos estados do Brasil. A média Brasil é os 622. Temos aqui em vermelho os estados, principalmente norte
e Nordeste, e São Paulo aqui com uns 575 casos, epicentro da pandemia no Brasil, o Rio de Janeiro aqui um pouco acima da média. Beto, só fazer uma parte aqui e registrar que nós somos o estado proporcionalmente que mais testa também no Brasil. Mais testa, exatamente. Até disparadamente comparado a outros estados. Em relação à população. Demonstra que até esses 110, cento e poucos dias, a gente conseguiu fazer com que o Paraná ficasse dentro de uma curva controlável de propagação do vírus. É um ambiente controlado, um ambiente equilibrado, longe de qualquer tipo de zona de conforto, né? Importante, então, aqui a incidência, depois nós temos aqui a incidência regional. Aquele número que eu pedi que vocês guardassem ali de 179 está aqui. E dentro dessa lógica tem aqui os números de Cascavel, 10ª Regional de Cascavel, 576, Cianorte 454, depois vem Toledo, Cornélio, Foz do Iguaçu, Londrina e a região metropolitana, que compreende praticamente 35% da população paranaense, que está praticamente igual à média Paraná. Passando mais aqui, levando-se em consideração a mortalidade, a média Paraná é de 5,1. Nós temos aqui Cornélio Procópio com 14,3, Londrina com 10,5, Cascavel com 10, e vem descendo aqui Cianorte, Metropolitana, Paranavaí e Campo Mourão. Com esses dados, nas regiões de saúde, são as regionais, os dados das regionais de saúde. Então, por exemplo, 17ª Regional de Saúde corresponde aos municípios da AMEPAR, lá em Londrina. A 10ª Regional de Saúde são os municípios da região da 10ª Regional sediada em Cascavel, e por aí vai. Aqui nós temos, então, os leitos que ainda eram de 775, já temos mais alguns aqui na conta, 775 leitos de UTI ativos no Paraná, e aqui eles estão por macro-região, 1.265 leitos de enfermaria, e aqui também eles estão por macro-região, suas ocupações, que hoje, diferente do dia que nós fizemos esse material aqui, que é no sábado, batem ambos aí na casa de 71%. 77%, um pouco mais que 77% na região leste e um pouco mais de quase 80% na região oeste, os principais focos de utilização de leitos. E aqui eu vou passar a palavra ao Dr. Nestor e retomo no final para fazer os últimos comentários, porque nós criamos aqui então três indicadores que, somados, vão nos dar a situação que tem a necessidade de uma tomada de decisão nesse momento. Passar ao Dr. Nestor. Boa tarde, governador Ratinho Júnior, boa tarde, vice-governador da Cipiana, o secretário Beto Preto, os secretários Silva, João de Biasi, o Norberto Ortigara, a todos da imprensa que nos acompanham aqui e a toda a população que nos acompanha pela Paranaturismo e outras mídias sociais. Bom, então o governador e o secretário me incumbiram de explicar a adoção de Síntese Paraná e durante a explicação deles a gente tem uma memória do enfrentamento que o Paraná fez a essa pandemia. E isso nos remete a várias variáveis, vamos dizer assim, que precisam ser analisadas, estudadas, para que esse enfrentamento possa ser, evidentemente, o mais robusto possível. Nós não podemos olhar uma variável isolada, e a gente precisa ter o entendimento do contexto como um todo. A gente precisa entender o contexto dos leitos, dos testes, dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos em si de leitos, respiradores, monitores. Nós precisamos ter em mente a questão dos medicamentos, nós precisamos ter em mente a questão da força de trabalho na área da saúde. É um conjunto de situações que se faz necessária de ter para que a pandemia seja enfrentada robustamente. O Paraná adotou a estratégia do isolamento inicial para que a gente pudesse alargar o sistema de saúde e ter condições de dar o atendimento às pessoas que precisariam ter o atendimento conforme elas fossem sendo contaminadas e eventualmente adoecendo. E nesse sentido, nós travamos um bom combate, se é que assim a gente pode dizer, nos últimos 100 dias, mantendo um número de casos novos, um número de óbitos dentro de um certo limiar.
O que acontece é que nos últimos dias, conforme o secretário falou, o governador também falou, nós experimentamos, enxergamos um aumento do número de casos novos por dia e um aumento do número de óbitos por dia maior do que a gente vinha observando nos primeiros 60, 70 dias aí da epidemia. E isso chamou muito a atenção. E a gente começou, dentro da Secretaria, a discutir possibilidades, junto aqui com a equipe aqui do Palácio Iguaçu, para ver o que a gente poderia encaminhar de medidas diferenciadas, caso esse cenário de aumento, de escalada de casos novos, de óbitos por dia, e de aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid fosse mantido. Esse aumento continuou nos últimos dias, e então a gente propôs um índice, a gente chamou aqui de índice Paraná, mas que depois de olhar para vários países, para várias questões dentro do Brasil, vários estados, vários municípios, para as recomendações da Organização Mundial da Saúde, recomendações do Ministério da Saúde, para a nossa situação atual, nós entendemos que colocar o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes e a taxa de ocupação de leitos dentro do estado do Paraná dava a melhor perspectiva no enfrentamento do que a gente queria fazer agora. Qual que é esse enfrentamento? É a adoção dessas medidas de restrição um pouco mais duras, não um lockdown, mas uma quarentena mais severa, para que a gente possa diminuir o número de casos novos em todas essas regiões que vão ser propostas, diminuir o número de óbitos nesse período, nessas regiões na qual essa quarentena vai ser proposta. Por quê? Porque nós temos vários elementos que nos levam a essa situação. Caso a gente não adote essas medidas, é muito provável, por aquilo que o governador e o secretário já colocaram, que a escalada leve a um descontrole no número de casos, a um possível colapso no sistema de saúde, a falta de leitos, a falta de estrutura para atender as pessoas. E eu faço aqui uma comparação muito importante, e porque a gente pega, né, alguns desses elementos para compor esse índice. Por exemplo, se a gente tivesse aqui no estado do Paraná a taxa de incidência do estado de São Paulo, na mesma proporção em que se coloca para Paraná e São Paulo, a gente teria hoje 68 mil casos confirmados no estado do Paraná. Pegando a taxa de mortalidade do estado do Paraná, que é 5,4 por 100 mil habitantes, a gente teria 3.600 óbitos no estado do Paraná. Se a gente transportar isso para a média brasileira, nós teríamos, então, 71 mil casos confirmados no estado do Paraná, com 3.834 óbitos. Vamos passar um cenário um pouquinho mais, que a gente enxerga na questão nacional um pouquinho mais preocupante, o Distrito Federal. Se a gente tivesse o mesmo percentual de incidência que o Distrito Federal tem hoje, nós teríamos 160 mil casos, com 8.650 óbitos. E se nós tivéssemos o pior cenário, a mesma incidência que tem no estado do Amapá, nós teríamos hoje 370 mil casos e aproximadamente 18.900 óbitos no estado do Paraná. Então, as medidas que estão sendo anunciadas hoje são justamente para que a gente não tenha piora do nosso quadro. Isso não quer dizer que o quadro do Paraná vai piorar indefinidamente. Não. Se a gente não tomar nenhuma medida, vai melhorar muito, vai piorar muito. Mas tomando a medida correta, entendendo o time, né, o tempo da tomada de decisão, que foi a grande discussão no Brasil, em qual tempo que nós tomamos a melhor decisão possível, que menos incomode ou atrapalhe a vida da população, que mais salve vidas e menos prejudique a economia. É esse equilíbrio que a gente está tentando desde o começo e que a gente vem trabalhando para adotar em relação ao combate da epidemia. E não é o nosso objetivo chegar nos números que a gente vê em outros estados ou em outros países, que adotam medidas ou um pouco mais restritivas ou menos em diferentes tempos, olhando as suas próprias realidades. A nossa realidade é a própria do Paraná e é com ela que a gente trabalha dia após dia, olhando o andamento da epidemia, o andamento das variáveis que aqui eu coloquei para vocês, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Mais 2 slides. Pedir que passe lá, o Rogério. Pode passar, mas são aqueles dois que eu te passei.
Então, os dados de hoje, né, o boletim de hoje, indica o maior número de casos até agora. E eles estão ali, são 1.536 novos casos hoje, 22.623 confirmados do Paraná, no total. E os óbitos de mais 36 paranaenses na data de hoje. Depois tem ali os municípios, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Campo Largo, Cascavel, Clevelândia, 4 em Colombo, 6 óbitos de Curitiba, 1 óbito em Foz do Jordão, 2 em Francisco Beltrão, 3 em Londrina, 2 em Maringá, 1 em Renascença, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra. E por fim ali, São José dos Pinhais, mais 3 óbitos em Toledo, totalizando 636 óbitos de residentes do Paraná, 636 vidas de paranaenses que foram perdidas para o coronavírus. Dentro desse contexto, aproveito para mostrar esse mapa de isolamento, né, índice de isolamento, por regional de saúde. Então, as regionais que estão achuradas aí mais claras, aí no cinza claro, elas estão abaixo de 40% de isolamento social. O verde claro, entre 40% e 45% em média. E o verde escuro, que no caso são apenas 2 regionais de saúde, chama atenção, Pato Branco e Foz do Iguaçu. Com esses dados, eu queria finalizar, governador, dizendo o seguinte: quando nós falamos da falta de insumos e medicamentos para a manutenção dos pacientes entubados nas UTIs, estamos chamando a atenção para uma situação muito grave, que não é paranaense, não é exclusiva, mas eu gostaria de falar que nos últimos 30 ou 40 dias, o consumo desse tipo de medicamento, que é o Propofol, o Midazolam, esses medicamentos são utilizados em anestesia, fentanil, ele ultrapassou a marca de 500% a mais do que a média, tendo em vista também que os pacientes que estão utilizando isso têm como foco principal a situação pulmonar e precisam ficar sedados. E não só esses insumos, como também o uso de metros cúbicos de oxigênio à disposição. Então, nós temos essas situações, principalmente nos medicamentos, que é uma situação grave. Passamos da situação de sábado, onde tivemos que emprestar 50 ampolas de um medicamento e mais 100 ampolas de outro, a manter os pacientes, os 20 pacientes, um pouco mais de 20 pacientes que estavam sedados naquela UTI. Nossos estoques vão por mais alguns dias, moderadamente um estoque equilibrado em relação a outros estados, temos esses números, porém, aguardamos aí que tenhamos uma tomada de posição do Ministério da Saúde para todo o Brasil, para que nós possamos regularizar os nossos estoques. E queria dizer também da falta de profissionais. Nós estamos chegando no limite. Os profissionais que atuam em unidade de terapia intensiva, eles estão acostumados a trabalhar na tênue linha entre a vida e a morte. Nós temos casos que vão para a UTI que precisam da mão do intensivista. Existem outras especialidades que ajudam também, mas os especialistas são os intensivistas. E esses intensivistas também, nós temos é finito, não existem à disposição no mercado. E recordando aqui para a imprensa também que ainda não existe um tratamento pacificado, consolidado para o coronavírus. Então, temos diversas linhas diferentes que são colocadas à disposição. Aqui no Paraná nós adotamos isso. Todas elas estão à disposição desde que exista prescrição médica, não tem aqui nada que vá contra isso, mas na linha, inclusive, de colocar à disposição o que for necessário colocar à disposição. E, por fim, são situações diferentes no Paraná todo, principalmente da transmissão, do contágio. No interior do estado, sobretudo no oeste e no noroeste, temos essa situação ligada ao contágio pelas atividades econômicas em clusters, em atividades econômicas fechadas, em ambientes fechados. E se tiver umidade, isso piora. E aqui na região metropolitana, na capital, principalmente ligado às aglomerações e aos movimentos. Por isso que com esse índice que nós criamos, então, a tomada de decisão do governador é
pelas medidas restritivas, né? Nas próximas horas devemos emitir o decreto assinado pelo governador, mas principalmente no sentido de medidas restritivas, tudo aquilo que não é essencial, por 14 dias, nas regionais de saúde, nas regiões de saúde de Cornélio Procópio, de Londrina, de Cianorte, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e na segunda região de saúde, que compreende Curitiba e região metropolitana. Então, é nesse sentido que o decreto deve sair ainda na data de hoje, valendo a partir do dia 1º de julho, por 14 dias, esperando que os prefeitos possam vir juntos com a decisão do Estado, no sentido de nos ajudar a realmente frear essa transmissão, principalmente nessas regiões de saúde. É um trabalho que a gente vem montando desde o início da pandemia, o plano de contingência foi bem montado, nós vamos continuar avaliando os dados diariamente, vamos continuar avaliando os casos novos diariamente, os óbitos diariamente, mas vamos agora tomar algumas decisões restritivas, principalmente para aumentar o isolamento social, diminuir a transmissão, diminuir a possibilidade da circulação do vírus. Era isso que eu queria falar. Me coloco à disposição junto aqui com o governador e com os demais secretários, o diretor-geral Nestor, para respondermos perguntas, se for necessário. Bom, importante registrar também que hoje pela manhã eu fiz reunião com os chefes de poderes, para também, essa é uma construção que nós estamos fazendo de diálogo com todos os poderes e os órgãos de fiscalização, com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, constantemente. Então, nós construímos e também falamos com os órgãos os demais poderes, né, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça. Tivemos reunião também com os representantes das entidades do Estado do Paraná, do setor produtivo, né, a FEComércio, a FIEP, nós tivemos com o pessoal o CEPAR, a Federação dos Agricultores, FACIAP, ACP, enfim, nós também conversamos com o pessoal do setor de transporte e logística, também passamos esse planejamento para eles, justamente para que todos possam estar integrados em cima das decisões, ninguém ser pego de surpresa e, acima de tudo, todo mundo possa se preparar para as medidas adotadas, né? Então, eu vou abrir para as perguntas, e o mais importante é registrar que as decisões nós estamos tomando de forma regional, aonde está mais agudo os problemas, né? Nós não queremos sacrificar aqueles municípios que ainda têm uma situação de certo controle. Então, e até para que a nossa economia também não tenha, ou tenha um menor prejuízo possível. Então, a ideia é cuidar dessas regiões como se fosse uma acupuntura, né, bem focado em cima, para estancar, de certa forma, o problema, e fazendo isso conforme essa nuvem do vírus for se propagando de forma regional. A gente espera que a gente consiga, nesses 14 dias aí dessa decisão mais restritiva, a gente consiga diminuir a velocidade. A pandemia, não adianta a gente achar e mentir para nós mesmos que a pandemia vai acabar de uma hora para outra. Enquanto não achar vacina, e enquanto nós não acharmos, os cientistas, né, os pesquisadores, algum remédio que realmente coloque um freio geral nessa pandemia, nós vamos ter que conviver. E conviver é tomar decisões diárias, sempre preservando a vida, sempre buscando preservar a saúde e dando um oxigênio, um fôlego para o setor econômico, para que também não entre em colapso. Então, é a tese do passarinho que eu tenho dito desde o começo da pandemia, que é segurar o passarinho na mão, onde você não pode apertar demais ele, senão ele morre, e se a gente abrir a mão, ele vai voar e não consegue pegar mais. Então, a gente tem que todos os dias estar trabalhando com essa tese desse equilíbrio, né, entre a preservação da vida, a saúde e o setor econômico também, para que não entre em colapso. Então, eu vou abrir para as perguntas, por favor. Vamos começar, então, com as perguntas. Os repórteres que estão presentes aqui conosco no GGI. Primeiro, o repórter Rodrigo Leite, da Band TV, por favor. Olá, governador. Boa tarde. Eu queria saber, inicialmente, como foi a reunião que o senhor teve com representantes do Ministério Público. Afinal de contas, ontem o Ministério Público ajuizou uma ação pedindo que fosse decretado um lockdown de 15 dias.
tanto em Curitiba, região metropolitana, em outros municípios, como Cascavel, que tem um alto índice de contaminação. Como foi essa reunião? O senhor negociou, de certa forma, essas novas medidas com representantes do Ministério Público? E se não funcionar esse decreto, se existe a possibilidade de, daqui para frente, daqui a 14 dias, aí sim, um lockdown mais intenso, no próprio termo, né, um fechamento total será adotado? Veja, a conversa com o Ministério Público, ela vem acontecendo constantemente, desde o início. Né, o doutor Jacóia, que é o procurador-geral, ele participa constantemente das nossas reuniões sobre as tomadas de decisões, não só na questão da preocupação com a saúde, com aquilo que nós estamos fazendo e a Secretaria de Saúde já faz, mas também com a questão econômica, até para que o Ministério Público não tome decisões, ou um promotor tome decisão onde, de forma isolada, comprometa todo esse planejamento que o Estado está fazendo. Então, é sempre muito bem-vindo, são preocupações que alguns membros do Ministério Público têm, que são sugestões, algumas são importantes, algumas são acatadas, outras não são acatadas, mas tudo aquilo que já estava sendo discutido ou que foi colocado ontem no anúncio desse pedido do Ministério Público eram decisões que a Secretaria já estava estudando desde os últimos 10 dias nesse aumento, né? Então, não tem nada que nos surpreendeu. O que cabe ao Estado a introduzir a política pública que nós entendemos em cima desses estudos da saúde, mas sempre, claro, deixando muito aberto o diálogo com as sugestões. Mas, neste momento, nós entendemos que a quarentena de forma regional, com o apoio da população, é importante de registrar isso, né, com a compreensão da população, de nos ajudar como ajudou no começo, de evitar a saída de casa sem necessidade, do churrasco para 30, 40 parentes, isso vai nos ajudar a dar uma freada nessas regiões que estão mais agudas. O lockdown, existe possibilidade? Existe. Essa é a medida mais enérgica que qualquer governo venha a tomar caso entre num descontrole total. A gente entende que se a gente conseguir fazer essas medidas com o apoio da população, a gente vai conseguir frear a curva, como a gente veio nesses 110 dias, ainda, de certa forma, controlando toda essa propagação. Passamos à próxima participante, a repórter Simone Munhoz, da Rede Massa. Boa tarde a todos. A minha pergunta vai especificamente para o secretário de Saúde. Tanto o governador quanto o senhor também falou no número expressivo de leitos de UTI, enfim, nos últimos 3 meses. Mas é lógico que o cenário está diferente, né? A gente está vendo o número de casos crescerem e eu gostaria de saber a estrutura que vocês têm para leitos de UTI em Curitiba e região metropolitana. Nós temos uma estratégia, Simone, desde o início, de contar com os hospitais da rede hospitalar que já existia. Curitiba está sob a gestão do município, o Estado ajuda. Então, somente na estrutura do Estado, Hospital do Trabalhador e Hospital de Reabilitação, em Curitiba, nós já abrimos 84 novos leitos e vamos entregar, nos próximos 10 dias, mais 15 leitos, elevando quase para quase 98, 99 leitos. Na rede só dos leitos de unidade de terapia intensiva, que o Estado do Paraná, através dos seus hospitais, está abrindo em Curitiba. Fora isso, a rede de Curitiba também se ampliou. O Hospital de Clínicas ofertou mais leitos, tem alguns problemas de operacionalização, mas está entrando em operacionalização. Existem outros hospitais que ampliaram os leitos e também, agora, a Prefeitura sinaliza com a possibilidade de ampliação de leitos de um hospital que estava desativado, que é ali no Alto da 15, o Instituto de Medicina e Cirurgia, onde devem vir ali, se eu não me engano, mais 50 leitos de UTI para reforçar a estrutura. A região metropolitana conta com leitos dessa estratégia. São José dos Pinhais, 10 leitos no Hospital São José, mais 10 leitos lá em Araucária. Temos leitos em Campo Largo, tanto no Hospital São Lucas, quanto principalmente no Hospital do Rocio e no Valdemar Monastier, que é do Estado do Paraná, que é um hospital pediátrico que também colocou leitos à disposição para as crianças que eventualmente precisem de atendimento de Covid. É importante frisar que o Hospital do Rocio tem mais de 200 leitos de unidade de terapia intensiva. Nós inicialmente contratamos 52, já contratamos mais 51 na segunda etapa e podemos ampliar
dentro desses 200 leitos, para mais leitos, se for necessário. Tudo diante da demanda que vem acontecendo e da nossa estratégia de ampliar conforme somos solicitados aí pelo aumento de casos. Porém, é uma estratégia que conta com a robusta rede hospitalar do Paraná, mas é importante frisar, nós temos um limite. Não adianta falar que amanhã nós vamos assim tirar, fazer uma mágica aqui e colocar mais 1.500 leitos de unidade de terapia intensiva. Não existe equipamento, não existe insumo, não existe profissional para isso. Temos que agora controlar isolamento domiciliar, controlar o distanciamento social, levar essa informação adiante e, principalmente, contar com a informação de maneira que chegue até as pessoas com bastante credibilidade e o convencimento da opinião pública. Passamos a mais uma pergunta, o repórter Eduardo Escola, da RIC TV. Boa tarde a todos, governador, secretário. O que eu queria saber é, para detalhar esse decreto, como vai funcionar essa quarentena regional e quais são os pontos dessa quarentena e se serão recomendações ou serão determinações para esses 134 municípios? Não, boa pergunta tua, até para a gente ser mais didático. Esse é um decreto que é uma determinação. Claro que é importante registrar que o STF deixou claro que a decisão do municipal também tem o seu peso. Mas, pelo que nós estamos conversando, eu tomei a liberdade de ligar para as cidades maiores e falar diretamente com os prefeitos. Regionalmente, nós falamos com os presidentes das associações dos municípios do Paraná também, acabei esquecendo de falar isso na parte da manhã, nós temos uma reunião com eles, para que essas decisões regionais que o Estado está tomando e o decreto que eu estou assinando, possa ser acompanhada pelos prefeitos. Até porque é necessário ter essa colaboração nessa restrição que nós estamos fazendo do setor econômico, enfim, de algumas atividades, para que o número de pessoas na rua diminua de forma drástica. Então, são restrições, em especial, no setor do comércio, que é onde tem o maior volume de pessoas transitando, saindo de casa, enfim. Então, está dentro daquelas, nas categorias de serviços essenciais, né, do nosso Estado. Esse já tem detalhadamente para vocês da imprensa o decreto 4317, depois a gente vai disponibilizar aí impresso, que daí tem, se eu for falar serviço por serviço aqui, a gente vai ficar 2 horas, mas tem ali totalmente o detalhe de cada setor do mercado que vai ter essa restrição. Mas, enfim, aí não é uma orientação, é um decreto, aí sim, com força de fechamento mesmo, para que a gente possa ter essa redução por 14 dias nessas 7 regionais de saúde que foram ditas aqui pelo secretário Beto Preto. Pode ser estendido para outras regionais? Pode, a partir do momento que ela passe aquele determinado índice de propagação do vírus, né, que foi construído pela Secretaria de Saúde. Pode ser que essas regionais, depois de 14 dias, saiam dessa quarentena, é o que a gente espera e a gente torce para que aconteça. Pode ser que fique mais uns dias? Pode ser que fique mais uns dias, isso vai determinar conforme esses índices aí, que é o ciclo de 14 dias, em tese, que o vírus acaba tendo de vida, né? De ciclo. Passamos agora à participação da repórter Yara Majoni, da CNN. Boa noite, governador, autoridades e aos colegas jornalistas. Eu gostaria que o senhor detalhasse se o decreto ele prevê algum tipo de modificação no sistema do transporte público. Como é que vai ficar esses 14 dias nessas 7 regionais com relação ao transporte coletivo? Obrigada. Veja, o transporte público ele é um serviço essencial, até porque nós temos que transportar aqueles que não vão estar parados, né, aquelas áreas que vão ter continuidade no seu dia a dia, em especial os profissionais de saúde. Então, esse é um serviço que não para. Pode ser que daí, com a análise da Comec e as próprias prefeituras, nesse entendimento regional, em especial na região metropolitana, tenha alguma modificação na questão do volume de ônibus disponível. E a ideia é que a gente realmente diminua o número de pessoas no transporte público, que é uma medida que nós já estamos tomando há 10 dias atrás, inclusive com a mudança dos horários do comércio, para justamente diminuir o número de pessoas no transporte público, que era, desde o início, a nossa grande preocupação
por aglomerações em ônibus. Então, essa medida também ela acaba colaborando para que a gente diminua o número de passageiros, que é muito importante que isso aconteça. E até aproveitar a oportunidade e pedir para que os patrões e patroas que têm empregada doméstica, diarista, que puder mudar o horário para que não saia no mesmo horário, esse é um problema que nós já detectamos. As empresas do setor de serviço, de zeladoria, também, se todo mundo sair de 6 horas da manhã, 7 horas, no mesmo horário, não adianta colocar 1000 ônibus que não vai funcionar. Então, precisamos também da boa vontade de ter uma alternância de horário de quem tem o empregado individual, né? Vamos passar agora a participação do repórter Wilson Kirsch, da RPC. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Naquele primeiro decreto, governador, os termos recomenda, considere, pareciam abrandar a situação. A gente sabe que tem a decisão do STF que dá um poder para os municípios, mas esse decreto agora ele é mais severo, ele torna obrigatório o cumprimento dessas medidas? Ele é mais severo. E por que no início nós fizemos alguns decretos no sentido orientativo? Porque você não é inteligente, pelo menos naquele momento, você soltar um decreto que atenda Curitiba e atenda Marumbi com 5.000 habitantes. As realidades são diferentes. Então, agora o nosso decreto é um decreto que pensa de forma regional para resolver problemas agudos. Então, a região está com um alto índice de contaminação, então nós temos que parar, de certa forma, entre aspas, aquela região. Por isso que ele tem uma força maior de realmente ser uma determinação para que a gente não tenha que, aí sim, deixar cada município tomar a sua decisão e acabar não ajudando na solução coletiva, né? Agora não é mais uma solução apenas pontual da cidade. Agora nós temos que pensar numa solução coletiva de forma regional. Desculpa, governador. O Estado pretende acompanhar a evolução, o cumprimento dessas medidas? De que forma? Bom, primeiro com as forças de segurança, né, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, a equipe de bombeiros, as guardas municipais, o apoio dos municípios. Isso é fundamental para que tenha a fiscalização e seja cumprido. Agora, mais do que isso, é consciência, né? O que a gente menos quer agora, nesse momento, é ter problema de um comerciante não entender que muitas vezes é necessário ficar quieto, né, se resguardar esses 14 dias. Nós queremos essa compreensão. Por isso, eu tenho me dedicado pessoalmente em falar com as entidades, em falar com os prefeitos, para que os presidentes das associações comerciais compreendam esse momento. E eu tenho sentido boa vontade de todos. Todos têm a consciência, estão acompanhando, vendo o esforço do governo do Estado, vendo o esforço dos professores, dos pais, que já estão há 100 dias com as escolas fechadas e tendo aula dentro de casa. Então, há, pelo menos numa percepção coletiva, que existem vários setores já fazendo esse sacrifício há muito tempo. Nós temos aí os nossos médicos também se sacrificando, os profissionais de saúde, há mais de 100 dias. Então, eu tenho visto nessa conversa, nessas reuniões, a boa intenção de todos poderem colaborar. Claro, tem chiadeira, é muito difícil a pessoa ter que fechar a porta do seu estabelecimento 14 dias? Nós compreendemos, só que não dá para tratar um momento normal no momento que nós estamos no momento anormal. Eu tenho dito isso. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver com essas decisões de vai e volta, dar um passo para trás para andar 2 para frente. As medidas são para que a gente possa diminuir a força desse vírus, para que a retomada econômica possa acontecer o quanto antes. A gente espera que possa acontecer isso no final de agosto, setembro, tomara que saia algum tipo de medicamento o quanto antes. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que conviver, infelizmente, como está acontecendo. A Inglaterra fez lockdown, está voltando. Estados Unidos, Nova York e outros estados fizeram lockdown, está voltando. Por quê? Se não tem remédio, você vai ter que conviver com o vírus. E conviver é ter um sistema de saúde que suporte e dê suporte também para a população não vir a ter aí a infelicidade de falecer por falta de atendimento. Governador, deixa eu só tirar uma dúvida. Que índice de isolamento vocês esperam com todas essas medidas e que punições as pessoas, as empresas, os segmentos terão
se não cumprir? Olha, a ideia é acima de 52%, 55% seria o ideal para nós, que é o que quando a gente teve um período que a gente conseguiu, o Estado como todas as pessoas, né, a população conseguiu se manter nesse patamar. Seria bom. E o nível de transmissão é aquele 1 ponto alguma coisinha, né, 1.0. De 1 para baixo seria o ideal, né? Nós temos regiões ali que chega a 2. A média do Paraná tem lugar que está 1.3. Então, se a gente conseguir ficar abaixo de 1, tem um sistema com certo controle, né? Como diz o secretário Beto, nunca é confortável, mas tem um certo controle. A punição, assim, primeiro, nós temos uma multa que estava estabelecida, que a gente não quer que isso aconteça, a ideia é fazer que haja uma construção. Agora, a multa é desde caçar o alvará, se as prefeituras entenderem que é essa a solução, até caçar a inscrição estadual da empresa, além de uma multa através de um custo financeiro. Mas a ideia é que a gente evite isso, nós não queremos fazer um estado policialesco aí. Governador, só para, rapidamente, né? Eu sei que as medidas são extensas, como o senhor declarou, depende, acho que de região para região, pelo que eu senti, né? Nem tudo vale para uma mesma região, provavelmente pode haver uma outra medida diferente para outra região. Nesse caso, as decisões que estão sendo tomadas, para essas regiões, ela são as universal, são as mesmas. Tem as principais, para a gente encaminhar, assim, as principais medidas, vocês poderiam destacar para a gente? Nestor, isso aqui está... Bom, acho que as principais são a suspensão dos serviços não essenciais por 14 dias, né? Acho que essa é a medida balizadora que está, se não me engano, no artigo 3º do decreto. A gente suspende nessas 7 regiões e recomenda fortemente que as outras regiões, se acharem necessário, também possam adotar. Mas ela não é para todo mundo, é só para essas 7 regiões. A descrição de serviços essenciais está, como o governador relatou, no decreto 4/17. Lá está tudo que é serviço essencial colocado já no começo da pandemia. A gente não mudou esse decreto, não mudou o entendimento por conta do decreto de hoje, daquilo que é essencial e daquilo que não é essencial. Isso já está bem construído, em consonância até com outras legislações nacionais e estaduais. Obviamente que a suspensão dos serviços não essenciais aí engloba uma série de atividades econômicas, né, que acho que vocês já bem sabem. Vamos falar: shoppings, comércio de rua, feiras livres, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias, clubes. Então, é uma série de serviços que estão contidos naquele decreto que são considerados não essenciais, que então têm a sua atividade suspensa por 14 dias. A gente também tem a determinação de que reuniões comerciais ou privadas devem ser feitas preferencialmente virtuais, modo virtual. As reuniões que sejam imprescindíveis de serem presenciais devem-se ater o limite de no máximo 5 pessoas, respeitando a distância recomendada pela Secretaria de Saúde do distanciamento social, de 2 metros. Nós também estamos suspendendo os procedimentos cirúrgicos eletivos pelo mesmo período, para que a gente possa ter um controle dos medicamentos relaxantes musculares, sedativos e anestésicos que são necessários à manutenção e entrada de pacientes na ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva que estão em falta no Brasil inteiro. Essa suspensão das cirurgias eletivas, então, é para esse sentido. Nós também estamos colocando para os municípios fazerem barreiras sanitárias de controle de acesso, não de impedimento de movimentação, que isso tem que ficar bem claro, mas de monitoramento das pessoas no âmbito dos seus territórios. A gente também está colocando, então, multa pecuniária para aqueles que não cumprirem os requisitos do decreto e colocando, né, a Secretaria de Estado de Segurança Pública a fiscalização em conjunto, né, com as outras medidas já adotadas em outros decretos, pelas vigilâncias de saúde, né, as vigilâncias sanitárias dos municípios e também das guardas municipais, aonde tiver guarda municipal. Acho que esses eram os pontos principais do decreto. Tem mais coisa no decreto, né, tem outros pontos
que são mais colocados, mas acho que esses são, em linhas gerais, os pontos principais. Pois bem. Governador, muitas outras perguntas chegaram aqui, mas foram respondidas a partir, é claro, dos questionamentos dos colegas jornalistas que estão presentes aqui no GSI no Palácio Iguaçu. O Nestor acaba de responder parte da pergunta que o Portal Bem Paraná, a Banda B e a CBN encaminharam sobre qual seria a forma de fiscalização através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, mas há uma pergunta do Portal Plural sobre por que o Estado está usando indicadores de piora na situação quando a maior parte das ações bem-sucedidas no mundo são as que decretaram lockdown antes do pico, reduzindo assim o tempo de suspensão das atividades. Olha, não dá para dizer que teve alguma situação bem-sucedida no mundo, a não ser aí Taiwan, né, que é uma ilha que conseguiu restringir a entrada de todas as pessoas que vinham para essa ilha e conseguiu ter ali um número de 7 mil infectados e não deu 40 mortes. Esse é o único case de sucesso que eu conheço até agora. Outros, obviamente, tiveram menos ou mais infectados, menos ou mais óbitos, mas todos aqueles que decretaram lockdown hoje estão voltando a ter a proliferação do vírus. Nós estamos acompanhando pela imprensa. Segundo, que nós estamos... o Brasil é um país que não é um país rico, que tem condição de ficar 90, 100 dias, 4 meses, com todo mundo trancado, bancando essas pessoas em casa. Nós somos um país subdesenvolvido que depende da sua economia para as pessoas sobreviverem. Então, é o equilíbrio que nós temos que ter. Não faltou, por enquanto, a gente espera que não falte leito do UTI para atender quem precisa. Então, nós estamos dentro de um patamar realmente que está dentro desse planejamento das medidas tomadas desde o início. A gente espera que a gente consiga. É importante registrar que dos 27 estados, a gente ainda é o que menos tem infectados por número de 100 mil habitantes, tendo quase que o dobro de número de testes comparado a outros estados. Então, a gente está dentro do planejamento que foi feito desde o início. Perfeito. Agradecendo também ao Estadão, que também mandou perguntas aqui, foram respondidas nas oportunidades pelos nossos colegas presentes aqui. Governador, secretário Beto Preto, mais alguma consideração final para que podamos encerrar? Governador, se me permite só um comentário, uma pergunta que sempre é feita, se nós já chegamos no pico da doença no Paraná. Não há essa previsão ainda. Nós estávamos trabalhando desde o início para que tivéssemos uma curva suave, não necessariamente com um pico, e a aceleração dos últimos, aumento de casos e aumento da curva nos últimos 30 dias, com a aceleração dos últimos 15 dias, é que nos chamou muito a atenção e que determinou que pudéssemos fazer todo esse rearranjo e propor as medidas que foram prontamente acolhidas pelo governador. Em momento nenhum titubeou para tomar as decisões necessárias e editar os decretos. Era isso que eu queria frisar, Hudson. Senhores, muito obrigado, senhores e senhoras, muito obrigado aí pela oportunidade, agradecer à imprensa que mesmo de forma distante, pelas redes sociais ou pela TV Paraná Turismo, nos acompanhou. Eu quero agradecer demais aí, de forma geral, a todos os jornalistas, aos órgãos de imprensa que têm ajudado muito o Paraná desde o início dessa pandemia, esclarecendo, levando informação verdadeira, transparente, e a gente tem buscado também trazer muita transparência de todas as formas para os senhores e senhoras aí, porque nesse momento que a população mais precisa é ter os dados verdadeiros e boas informações para que as melhores medidas, não só para o poder público, mas também para a população si própria tome as decisões. Então, mais do que nunca, nós precisamos muito da consciência de cada um. Não adianta nada o governo restringir, diminuir o número de pessoas na rua, ou tentar diminuir o número de pessoas na rua, se a própria população não tiver consciência disso. Eu tenho visto muito jovem fazendo festinha, reunião com 30, 40 amigos. O jovem não vamos dizer assim, o público-alvo do vírus não é o jovem, apesar de acabar infectando o jovem. Mas o jovem está levando o vírus para dentro de casa e está matando vovó, pai, mãe, e isso está criando um problema seríssimo. Então, o jovem, por ter uma saúde talvez um pouco melhor, não pode achar que ele não é um problema, ele é um problema para os outros. Então, a gente tem que também chamar atenção para isso, para que os nossos jovens
tenho essa consciência. É muito dura, a gente sabe que é natural que o jovem queira conviver com outros jovens, poder ter uma vida de relacionamento, mas neste período é importante que todos se cuidem para preservar aqueles que a gente mais ama. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês, e a gente espera que a gente consiga passar disso o quanto antes, né, pedindo sempre as bênçãos de Deus aí, porque abençoe todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado a todos os colegas, a vocês que nos acompanharam ao vivo pela TV Paranaturismo e também através das redes sociais. O decreto, com todos os detalhes das medidas que foram anunciadas aqui à tarde, será disponibilizado à imprensa, a toda a população, através da Casa Civil, através da internet. O nosso muito obrigado.